Que a paz de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente na sua vida. Sou o irmão Josué Miranda da Obra de Deus. Peço a você que se inscreva em nosso canal, assine o sininho para receber as notificações, deixe seu like, também os seus comentários. Com isso, o YouTube entenderá que o nosso vídeo está sendo acessado e começa então a disponibilizar esse vídeo para que mais pessoas, para que ele atinja o maior número de pessoas, atinja o maior público. Esse é o objetivo nosso, de levar a palavra de Deus aos quatro cantos desse mundo, levar a palavra de Deus em todo o mundo, podemos assim dizer, amém? Louvado seja Deus. Passando aqui nessa tarde de sábado, sou o irmão Josué Miranda da Obra de Deus, para trazer uma mensagem que Deus tem colocado aqui, trazida em frente à nossa mente, para falar de João capítulo 5, amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Todos digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, você que está entrando aqui pela primeira vez, eu sou o irmão Josué Miranda. Nós somos a obra de Deus livre no Espírito Santo. A obra de Deus não tem um líder. O nosso líder se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso maior, ele é o nosso pastor, é o nosso líder. Nós somos todos apóstolos de Jesus Cristo, somos todos iguais perante Deus. O maior se chama Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Nesta mensagem da palavra de João, capítulo 5, então, você meu amigo e minha amiga, você minha irmã, começa então a entender o que é obra de Deus, o que é ser seguidor, o que é ser apóstolo de Jesus Cristo, né? Na verdadeira obra de Deus, né? Por que somos as verdadeiras? Porque somos livres, porque existe a liberdade para que o Espírito Santo, através da leitura, do conhecimento, venha abrir a mente do homem, para que nós possamos conhecer a Cristo na sua totalidade, conhecer Cristo Jesus em sua totalidade, através da palavra de Deus, que é um mapa para o cristão. Outras igrejas referenciam em tópicos, em livros que são escritos pelos homens, decididos por conselho de homens. Nós referenciamos na palavra de Deus que foi deixada escrita. Nós cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela é a infalível palavra de Deus. Por isso nós devemos sempre buscar o conhecimento em ler, em conhecer as Escrituras, porque através do conhecimento, da leitura, nós conseguimos entender o que Deus requer de cada um, enquanto aqui nós estivermos. O que Deus quer de você, meu irmão e minha irmã? Será? Qual é o propósito de Deus para você, meu irmão e minha irmã, na obra de Deus? Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do seu Espírito. Todo aquele que crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Quem vence o mundo, senão aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água,
e o sangue, estes três concordam num. E recebemos o testemunho dos homens, e o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu seu Filho, que Deus de seu Filho deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições porque lhe fizemos. Se alguém vir a pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida, e aquele que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e não nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, para que seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Glória a Deus. Somente até aqui. Então, irmãos e irmãs, amigos e amigas, você que está passando aqui pela primeira vez, ou você que já acompanha aqui o canal Obra de Deus, peço mais uma vez que se inscreva em nosso canal. Glória a Deus. Versículo 1. Todo aquele que crer que Jesus é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, todos que crêem que Jesus, Cristo, que Jesus é o Cristo. Por que Jesus é o Cristo? Porque ele é o verdadeiro Filho de Deus. Por isso, na obra de Deus, nós falamos, pregamos, anunciamos, oramos, falamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, a natureza terrena, Cristo, a natureza divina. Por isso, o verdadeiro Deus, porque ele tem as duas naturezas. Então, ele tem a natureza humana e a natureza divina, que é Cristo. Humana, o nome no qual o Espírito Santo concebeu a Maria e disse a José, né? Maria foi concebida pelo Espírito Santo, dará à luz a um menino e colocareis o nome de Jesus. O nome terreno, como cada um de nós temos um nome. Quando nascemos, né, nossos pais deram para nós um nome. Então nós temos meu nome, eu sou o irmão Josué, outro chama irmão fulano, irmão X, irmão Y, e assim vai indo, né? Foi dado ali o nome. E Cristo, então Cristo é a natureza divina. Por isso é o verdadeiro Deus, o verdadeiro nome se chama Jesus Cristo. Esse é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Glória a Deus, né? Ama o que o gerou. Que o gerou? O Espírito Santo. Também ama o que dele é nascido, que é nascido do Espírito, né? Glória a Deus, né?
Aquele que ama o que o gerou, que foi Deus, né, através do seu Espírito Santo, também ama o que dele é nascido. Glória a Deus. Então, que Deus, através do seu Espírito Santo, hoje venha nascer dentro do seu coração, dentro da sua vida, e que você hoje comece a ser um apóstolo e um discípulo de Jesus Cristo. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, aqui fala no plural, e nisso conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quem são os filhos de Deus? Daquele que é nascido. Todo aquele que o ama ao que gerou e também ama o que é nascido. Por isso nós somos todos filhos de Deus por Jesus Cristo. Então, através da passagem de Jesus Cristo, vindo aqui na terra, né, pagando os nossos pecados, e hoje nos dá os direitos de que sermos filhos de Deus por Jesus Cristo. Somos filhos por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Por que não são pesados? Porque seus mandamentos não são pesados. Porque Cristo já cumpriu todo o sacrifício, todo o peso ele carregou quando esteve aqui na terra. Todo o peso do sacrifício, do Calvário, da cruz, todo o sofrimento, todo o processo que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, caminhando, passou por todo o sacrifício que aquele fez da cruz, carregando todo o madeiro da cruz, sendo crucificado. O homem ali, o Filho de Deus inocente, verteu seu sangue. Então ele pagou todo o sacrifício, pagando todos os nossos pecados. Então hoje a salvação se dá através da graça. E a graça se chama o Filho de Deus, se chama Jesus Cristo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E qual é os mandamentos? Qual é os mandamentos? Que guardamos os seus mandamentos, que passamos a ser também, se somos também como filhos, se somos considerados como se fosse co-irmãos, somos irmãos em Jesus Cristo, então temos que seguir os passos do Mestre, fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina através da sua palavra, e que cada dia nós possamos aperfeiçoar no Evangelho, que cada dia nós possamos melhorar mais e mais como pessoa, como ser humano, como homem e como a mulher de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então como é que nós conseguimos vencer o mundo? Que vitória que nós conseguiremos? A vitória do vencer. A vitória do vencer, o caminho do vencer, o caminho do pódio, está ligado à nossa fé. Então, através da nossa fé, nós venceremos todos os obstáculos, venceremos todas as adversidades, venceremos tudo aquilo que se opõe à nossa vida, para que nós o quê? Para que nós não conseguimos chegar na vitória, chegar ao final da carreira. Como Paulo disse, né? Guardei a fé, findei a carreira, guardei a fé. Então, por quê? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, meu irmão, se você se sente como é nascido de Deus, e se Deus te chama para que seja nascido hoje para o nascimento, e Deus te convida a você então a vencer o mundo. O que é vencer o mundo? Glória a Deus, santo é Deus. O que é vencer o mundo para você, meu irmão e minha irmã? Vencer o mundo. Então Deus fala aqui, vencer. O que eu preciso vencer o mundo? Trazendo essa interpretação, vencer o mundo, vencer tudo aquilo que me prende nesse mundo, tudo aquilo que me faz distanciar de Deus, porque o mundo, ele propõe para nós todas as maravilhas, propõe para nós que nós devemos curtir, né? Pessoal, devemos curtir o mundo, devemos aproveitar a vida, né? Assim que as pessoas dizem, eu quero mais aproveitar a vida.
Não é isso? Eu quero mais é viver tudo que o mundo me oferece. Mas o Senhor Jesus Cristo, Deus nos ensina ao contrário. Nós temos que vencer toda essa oferta que o mundo nos oferece. Né? Que o mundo oferece para nós todas as ofertas, todas as regalias, tudo que é lindo e maravilhoso aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos terrenos. Mas tudo isso que é lindo e maravilhoso e é belo se opõe ao Espírito, se opõe à nossa alma. Vai de encontro ao vencer este mundo. Ou seja, vai de encontro à minha vida espiritual. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu amigo, Deus te convida que você tenha uma vida espiritual, que você consiga vencer tudo aquilo que se opõe, a você caminhar em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, que possamos verdadeiramente, que possamos depositar em Deus toda a nossa confiança e que possamos cada dia mais e mais trazer e colocar dentro de nós e viver a palavra de Deus no seu íntimo, viver Cristo no seu íntimo. Glória a Deus, buscar essa intimidade, buscar esta comunhão com Deus. Então, quando eu começo a buscar essa comunhão, eu começo a me desligar do mundo, ou seja, essas coisas do mundo, elas não deixam de ser importantes na minha vida. Então, Cristo começa a priorizar a sua vida. Então, a palavra, Jesus Cristo, começa a ser prioridades. E colocamos, então, Deus se torna a minha prioridade, se torna a minha salvação. E as demais coisas são simplesmente coisas passageiras que tudo vão ficar. Então, o que Deus nos ensina através desse versículo? Que nós não devemos dobrar o nosso coração nas coisas deste mundo, das coisas que são itens, podemos dizer assim, perecíveis. Por que perecíveis? Que tem prazo de validade. Porque tudo se vence, tudo se finda, tudo se findará. Mas a vida eterna é para sempre. Por isso, dê valor naquilo que é para sempre. Procure construir. Aqui, Deus nos convida nessa tarde de sábado. Construímos aqui aquilo que será para a eternidade, que é a vida eterna. Porque eu vou então estar dedicando a minha vida a Cristo e ao seu Evangelho, ou seja, fazer com que Deus faça morada dentro de mim. Quem vence o mundo? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, o primeiro passo para vencer, eu preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, se eu não crer, não tem como eu vencer. Agora, se eu crer em Jesus Cristo, então está aí a chave da vitória para você, meu irmão, minha irmã, nessa tarde de sábado. A tarde a chave da vitória é crer que Ele é o Filho de Deus. Então receba nessa tarde a chave para você vencer tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que impede você de dar um glória, de dar um aleluia, um louvor a Deus. Amém? Glória a Deus. Então desprenda, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, se desprendas. Trace prioridade na sua vida. Deus tem sido, será que Jesus Cristo, será que Deus tem sido prioridade na sua vida? É isso que Deus está nos convidando. Porque se Ele não for prioridade e não estiver em primeiro lugar, torna-se impossível eu vencer o mundo. E se eu não venço o mundo, eu ficarei aqui. E se ficarei aqui, todos já sabem o que eu estou dizendo, né? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é,
Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Este é o Espírito que testifica, porque é o Espírito da verdade, né? Por que este veio, aquele que veio por água e por sangue? Porque por água, né, fala do batismo, e pelo sangue a salvação, isto é, Cristo Jesus, Jesus Cristo. Então não só por água, mas por água e por sangue. Este é o Espírito que testifica, porque o Espírito é verdade. Então, quem é a verdade? Jesus. Jesus Cristo é verdade, né? Ele é verdade. Porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Então, o Pai, a Palavra, que fala o Verbo, né, se fez Deus, que fez o Espírito Santo, e estes três um só. Então, o que testifica no céu. E três são os que testificam na terra. Quem são? Aqui na terra, fala o Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam num. Então, se não formos nascidos da água, se não formos nascidos do Espírito, então nós precisamos de ser nascidos da água, do Espírito, para que alcançamos a salvação, para que Deus possa reinar em nós. Então, fala assim: o Espírito Santo está em mim, porque fui nascido da água, né? Fui nascido no Espírito, porque meus pecados foram suprimidos. Então Deus nos perdoou. E estes três são um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então três testificam na terra: a água, o sangue. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que seu Filho testificou. Então nós devemos seguir quem? Seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo, né? Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este: que seu Filho testificou, Jesus Cristo aqui na terra. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo não tem o testemunho. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê é mentiroso e o fez. Mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Entendeu? Então aqui começa a falar a parte do pecado. Então aquele que não crê em Jesus Cristo, não crer que ele foi gerado pelo Espírito, não crer na existência da criação de Deus, então se opõe a Deus e se peca e se blasfema contra o Espírito, então se torna mentiroso e se torna pecador. Amém? E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então a vida eterna, Deus nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo. A vida, a salvação está em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se eu não tenho Cristo, não tenho vida. Glória a Deus. Então, para vir vida eterna, eu preciso ter Cristo em mim. Eu preciso sentir que Cristo vive em mim, estar dentro de mim. Então, se eu tenho a vida, se eu sinto que Cristo, quem tem o Filho tem a vida, porque eu tenho Cristo em minha vida, então eu tenho vida. Quem não tem o Filho, quem não tem Jesus Cristo, não tem vida. E Jesus Cristo que fala hoje, como disse quando ele saiu, estava ali na cruz, foi ressuscitado, ele disse: vou para o Pai. E eles falaram: e agora, Senhor? Os apóstolos ficaram preocupados: e agora, o que será de nós? Quem será a nossa referência? Quem nos conduzirá? Que ele disse: enviarei os Espíritos Santos, o Espírito da verdade, que vos conduzirá em toda a verdade. Então hoje o Filho se manifesta em nós através do seu Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos o Filho de Deus dentro de nós. Glória a Deus. Aleluia. Receba
o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo agora na sua vida. Receba Deus na sua vida. Sinta-se o sangue de Jesus Cristo pulsar e circular dentro de você. Você precisa ter Jesus dentro de você, circulando dentro da sua vida. Você precisa, glória a Deus, sentir Deus dentro de você nessa tarde, amém? Glória a Deus. Estas coisas vos escrevi, os que creis no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? Esta é a confiança que temos nele, que se perdimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se nós perdimos, esta é a confiança que nós temos que ter. Nós temos que ter confiança naquilo que nós pedimos para Deus. Se eu fizer uma oração, e se eu não tiver fé, se eu não depositar fé, não acreditar que Deus não vai me entender, então fica difícil. Então nós precisamos ter confiança quando orar, ter firmeza na sua oração, ter confiança, acreditar que Deus vai te atender. Então quando eu deposito toda a fé e toda a confiança, estou orando já com a certeza de que Deus vai te atender, então você será atendido, porque você creu, que você depositou sua confiança. Então, segundo a sua vontade, também segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Porque muita gente pensa que Deus é nosso empregado, né? Quer exigir que Deus faça uma obra, que Deus faça um milagre. Não é assim que funciona. Se for, Senhor, segundo a sua vontade, atende a minha petição, atende o meu clamor. Se for da vontade do Pai. Amém? E se sabemos que quem nos ouve em tudo e o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então, se nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Se alguém pecar, se alguém vir a pecar, pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Tudo porque o que é o pecado de morte? Pecado que não é para a morte. São os outros pecados. Agora, tem um pecado que é para a morte. É quando você se opõe a tudo isso que aqui nós acabamos de falar. Tudo isso que nós acabamos aqui de estar passando essa mensagem. Quando você se opõe à natureza do Filho de Deus. Quando você nega a existência de tudo isso, então você se opõe. Você se torna um pecador de morte, né? Então, seja qual for o pecado que fala que não é para a morte, então você orará e Deus lhe dará a vida. Então, meu irmão, se você está em pecado ou se você cometeu algum pecado, então através da oração, então aqueles que pecaram para a morte, não aqueles que pecaram para a morte, os que não pecaram para a morte. Porque se há pecado para a morte, e por esse digo que não ore, então você não deve orar para a pessoa que não acredita em Jesus Cristo, que não acredita em Deus. Então geralmente devemos sempre, quando formos orar por alguém, perguntar: você acredita em Jesus Cristo? Você acredita na existência de Deus, de toda a criação, de tudo que Ele fez? Sim. Então, quer dizer, então esse acredita, esse não é o pecador. Agora, as pessoas já não acreditam, né, em nada, quer dizer, então de nada você adianta também você orar, né? Então oremos somente para aqueles que acreditam que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho, que tudo isso foi formado por Deus, né? Que aqueles que acreditam que Deus é o nosso Senhor, que acreditamos na existência de Deus, que sentimos Deus dentro de nós. Amém? Glória a Deus. E toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, os demais pecados, toda iniquidade e outros demais, não é para a morte. Então, meus irmãos, seja qual for o seu pecado, esse será perdoado quando pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados. Então, peça, meu irmão, minha irmã, se você cometeu algum pecado, se sente falho, pedimos todos os dias: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, e receberás o perdão de Deus. Amém? Deus te perdoa, você, meu irmão, minha irmã, está perdoado em nome de Jesus Cristo.
Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz o maligno. Todo mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Nós somos de Deus. Estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. Isso confirma o quê? Estamos nesse mundo, que a palavra quer dizer. Estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Precisa nascer dentro de nós essa consciência. Estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo, porque este mundo jaz o maligno. Está aqui na palavra de Deus. Glória a Deus, né? Que maravilha, irmão. Deus vai trazendo para nós o entendimento. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E que no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a salvação, meu irmão, é Jesus Cristo. A salvação dessa vida nessa noite, a salvação de tudo que você procura nessa noite. Para você, meu amigo, minha amiga, para você que acompanha o canal Obra de Deus, a sua salvação tem um nome e se chama Jesus Cristo. Receba Jesus Cristo nessa noite em sua vida. Abrace Ele, receba Ele dentro do seu coração, entrega a sua mente, entrega-se ao Evangelho. Seja hoje meu irmão, seja hoje minha irmã, meu amigo, seja hoje um discípulo na face da terra e dê um glória e dê um aleluia e siga os seus passos, trilhe o caminho do Senhor. E assim eu fazendo, através da fé, você vencerá todos os obstáculos, tudo que se opor, você vai ultrapassar por tudo, porque em tudo Cristo será contigo. Como os apóstolos foram vencedores, como eles venceram todas as tentações, venceram todos os obstáculos, venceram toda a guerra, assim você também vencerá. Glória a Deus. Então hoje Deus te chama para lutar. Hoje Deus te chama para lutar contra o mundo, para lutar contra tudo aquilo que nos quer nos prender e nos levar. Porque a grande guerra hoje está dentro de nós, porque o mundo quer nos ganhar. Mas hoje, estou nesse mundo, mas não sou nesse mundo. Glória a Deus. Então, por quê? É que todo mundo jaz no maligno. Então, mesmo que nós vivemos aqui, nesse mundo, que aqui estamos como se estivesse no meio de uma nação, como fosse um estrangeiro. Nós somos só aqui como se fossem estrangeiros. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que o mundo e que tudo aquilo que te ofereça, que toda oferta venha roubar de você o que você tem de mais precioso, que é a sua alma e sua salvação. Amém? E essa palavra, fique todos na paz de Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, peço mais uma vez que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, assine o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Mas antes de terminar, vou dobrar meu joelho e vou fazer uma oração para você agora nessa tarde de sábado. Amém? Glória a Deus. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor eterno Deus e Pai que está no céu, somos gratos, Senhor, nessa tarde de sábado, por mais essa palavra, por tudo isso que tem nos dado de João 5, Senhor, trazendo para nós, dizendo que Tu, Senhor, perdoa os nossos pecados. Então nessa noite, Senhor, perdoa os nossos, nessa tarde, perdoa os nossos pecados por misericórdia, porque somos fracos, somos errantes, pecamos a todo momento, por pensamento, por palavras, por atitudes. Rei da glória, então nos perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, acrescenta em nós a fé, faz com que o mundo não venha estar dentro de nós, mas que dentro de nós venha estar o Teu Espírito Santo, que Ele venha fazer morada dentro de nós. Senhor, que nós não possamos, Senhor, depositar a nossa confiança no mundo, mas não, Senhor, mas que possamos depositar a nossa confiança somente em Ti, acreditar
E que Tu seja, Senhor, a nossa prioridade, que Tu seja o nosso primeiro louvor, que Tu seja o nosso primeiro pensamento nessa tarde. Acrescenta em nós a fé, ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, nesse mundo tão cruel, nesse deserto tão avassalador. Quantas pessoas estão sendo tragadas pela onda desse mar de pecado, desse mar que engole a quem puder engolir. Mas nessa noite, Senhor, temos certeza que nós estaremos seguros nas Tuas mãos, que a onda e que nada vai nos engolir e que nada nos vai fazer parar na Tua graça e na Tua presença. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, derrama sobre nós os Teus mandamentos, para que nós possamos, Senhor, louvar, glorificar e dizer: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Eu creio, Senhor, na Tua existência, eu creio na Tua palavra. A minha vida, Senhor, nessa tarde eu entrego na palma de Suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja sempre louvado. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nessa tarde. Peço a você mais uma vez que compartilhe nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, assine o sininho para receber as notificações, deixe também o seu like ou seu dislike se você não gostou, deixe também seus comentários e venha, também faça um convite especial para que você possa vir fazer parte desse ajuntamento, fazer parte desse grupo que se chama Obra de Deus Livre no Espírito Santo. Deus te abençoe e tenha todos uma tarde abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo.